Salve galera que acompanha o canal Enem 360. Aqui quem fala é o professor Leandro Aguiar para mais uma aula de linguagens. Antes de prosseguirmos, aquele pedido especial para você que ainda não é inscrito. Inscreva-se aqui no canal e ative o sino para que você não perca nenhuma notificação, nenhuma novidade. Ok? Vamos falar da questão 22 hoje, do caderno azul da prova do ano de 2020, né? A edição mais recente do Enem. E eu queria trazer aqui um tema que eu já falei, mas eu queria analisar esse tema por um outro ponto de vista. Eu quero falar do tema funções da linguagem. Lembrando que nós estamos falando da questão 22 do caderno azul. Eu queria também tocar parcialmente no tema variedades da língua. Vamos lá. A questão 22, ela traz uma campanha publicitária muito específica, né, para um público bem direto. O texto diz: respeita as torcedoras. Conversar, torcer juntos, tocar sem permissão, empurrar. Se sentiu desrespeitada, denuncie. Disque 180. E aí você tem as hashtags, né? Respeita as minas, geral na paz. E aí, o que a questão pede? Esse anúncio publicitário propõe soluções para um problema social recorrente. Notem que aqui a questão faz menção de ressaltar a palavra recorrente, porque é um problema social que se mantém por um bom tempo, né, o tempo todo. E aí, quais são as opções? Vamos ver. Promover ações de conscientização para reduzir a violência de gênero em eventos esportivos. Estimular o compartilhamento de políticas públicas sobre igualdade de gênero no esporte. Divulgar para a população as novas regras complementares para as torcidas de futebol. Informar ao público masculino as consequências de condutas ofensivas. E, por último, regulamentar normas de boa convivência nos estádios. Bom, sabendo que essa campanha publicitária é para um público muito específico, né, em especial aos homens, né, público masculino, para que respeite o público feminino, queria dar uma olhadinha nessa propaganda. Começando pelos comandos, né, pelos verbos no imperativo que chamam a atenção do nosso público leitor. Respeita as torcedoras. Certo? E você tem em outros momentos esse mesmo modo verbal que é o imperativo, né? Lá em cima, respeita, e por último, denuncie. Notem que eu tenho aqui pessoas diferentes, eu tenho uma simultaneidade de pessoas. A segunda pessoa, né, respeita tu, e o denuncie, né, denuncie você. Então aqui fica bem claro, né, fica bem nítido que essa alternância entre pessoas, mais do que uma simples presença simultânea das duas variedades, né, o tu e o você, variedades do pronome, fica claro que uma está direcionada a um público e a outra ao outro público, né? O tu seria para o público masculino, né? E o denuncie seria para o público feminino. Então, apesar de eu ter uma referência ao interlocutor, essa alternância entre pessoas deixa parcialmente claro, né? Na verdade deixa até bem claro, que cada um desses comandos no imperativo é para um público especialmente. Notem o detalhe da fotografia, né? O enquadramento. Nós temos aqui mulheres juntas e felizes, né? Num cenário que se parece com uma arquibancada. Estão ali, aliás, fazendo uma coisa que hoje em dia quase não está podendo, né? Aglomerar, né? Estão ali aglomeradas, torcendo, né? Segurando camisa, segurando bandeira. E você tem aqui algo muito, muito legal, né? Numa propaganda, que é esse check, né? Essa marcação de positivo e de negativo. Conversar pode, torcer juntos pode, mas tocar sem permissão não pode, empurrar não pode. E para fechar essa campanha de marketing, né, para os dias de hoje, nada mais justo do que uma hashtag, né, respeita as minas, geral na paz. E é claro, para transformar isso num canal profissional, uma propaganda profissional, a criação de um canal de atendimento, né, o Disque 180. Bom, já temos aqui bem nítido, né, a função da linguagem apelativa, né, para chamar a atenção do nosso leitor e também da nossa leitora. Tanto o público-alvo que pratica o abuso, quanto o público-alvo que recebe, né, o abuso. Mas eu também queria que você percebesse essa alternância entre pessoas, porque não é simplesmente uma questão de variedades, não é? Nós, no dia a dia, temos muito costume de misturar as pessoas do discurso, né? A segunda com a terceira pessoa, até porque o tu é um pronome pessoal, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Mas o você é um pronome de tratamento segundo a gramática.
mas que no dia a dia nós acabamos por usar no lugar do tu. Então essa alternância entre tu e você aqui não é meramente uma opção por registro linguístico, mas sim uma estratégia de alcance. O respeita é para os homens ou para o público masculino ou até para o público que vai ofender, né, que vai praticar o abuso voluntária ou involuntariamente, e o denuncie, sendo terceira pessoa, é direcionado para as mulheres, para o público feminino que está sofrendo o abuso. Então, olhando aqui novamente para as alternativas, sabendo que esse problema social é recorrente e que está sendo voltado para as torcedoras, analisemos mais uma vez cada alternativa. Vamos ver. Promover ações de conscientização para reduzir a violência de gênero em eventos esportivos. Isso faz sentido? Faz, porque quais seriam as ações, né? Você pode conversar, você pode torcer juntos, mas você não pode tocar sem permissão e nem pode empurrar, porque aí você vai ultrapassar uma liberdade que está relacionada ao público feminino e ao público como um todo, né? Acredito que nenhum de nós gostaríamos, né, de estar nessa situação. Vejamos a letra B. Por enquanto, a letra A é uma alternativa muito boa. Letra B. Estimular o comportamento de políticas públicas sobre igualdade de gênero no esporte. Bom, políticas públicas, isso aqui não é uma propaganda, digamos, que tem um alcance nacional, né, que tem um alcance, digamos, institucional. Isso faz com que isso não seja uma política pública, mas mais um convite, mais uma propaganda de algum meio que está ali estimulando a boa convivência. Então, não fica aqui constatado uma política pública. E outra coisa, igualdade de gênero no esporte. Aqui está mais na igualdade de gênero da torcida, não do esporte, né? As pessoas que estão aqui envolvidas na propaganda não são jogadoras nem jogadores de futebol, mas sim torcedores, né? Então a igualdade de gênero é mais para o público e não para a prática do esporte. Letra C. Divulgar para a população as novas regras complementares para as torcidas de futebol. Bom, isso aqui não configura, digamos, um estatuto do torcedor, mas sim um convite, uma sugestão e a criação de um canal que vai receber denúncias para caso isso seja alguma coisa descumprida. Não entrou em nenhum estatuto, não virou um código. Na verdade, o código continua sendo o mesmo, né, que seria o Código Civil, né, o Código Penal, mas não seria uma regra complementar, não é uma lei ainda, poderia ser, né? D. Informar ao público masculino as consequências de condutas ofensivas. Bom, aqui eu não tenho conduta, eu não tenho a consequência, eu tenho apenas a relevância e a demonstração do que são condutas ofensivas, mas eu não tenho aqui a consequência, não disse o que vai acontecer. Quem vai dizer o que vai acontecer é o código, né? São os códigos penais. E por último, regulamentar normas de boa convivência nos estados. Aqui eu chamo a atenção para regulamentar. Regulamentar tem a ver com criação de regras. Isso não é uma regra, como eu falei, estabelecida em manual. Não é uma coisa criada, não é um novo estatuto, um novo documento, mas sim, digamos, o apontamento para um crime que já acontece, né? Que é, de fato, o assédio. Então é para chamar a atenção mesmo, é para promover ações que conscientizem esse público-alvo, tanto as mulheres quanto os homens, para que a violência especificamente ao gênero feminino seja diminuída em eventos esportivos. E fica aí bem clara, né, a palavra torcedoras, né, em eventos esportivos e não na prática do esporte, ok? Desse modo, a melhor alternativa é a letra A. Para finalizar, chamo a atenção de vocês para esse uso linguístico, tá? As funções da linguagem estão lá, você já viu isso comigo, é só voltar em algumas aulas aí que nós já conversamos, né? As funções fática, conativa, ou apelativa, expressiva, metalinguística, enfim, as funções que nós já vimos. Mas é necessário também lembrar que esse arcabouço de linguagem é importante na hora de você analisar um texto. Ok, pessoal? Bom, nos encontramos em uma próxima aula, em um próximo vídeo e tentaremos em encontros próximos fazer esse mesmo, digamos, essa mesma metodologia, analisar um assunto, mas perpassando as variedades, porque a edição 2020 tocou muito no assunto variedade da língua. Ok? Um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!